Fala pessoal, tudo bem? Super Bowl definido. Los Angeles Rams jogando em casa no SoFi Stadium contra os Cincinnati Bengals. Jogos maravilhosos, incríveis que a gente viu ontem. Essa temporada foi realmente muito disputada, muito improvável e a gente viu isso até o último momento. Jogos sendo definidos ali nos últimos instantes, no estouro do relógio. Muita competitividade, todo mundo sai ganhando. Né? Quem acompanha a NFL há mais tempo e até quem começou a acompanhar agora está sendo premiado com realmente um alto nível de competitividade e até mesmo alguns favoritos improváveis aparecendo já na reta final e se solidificando. Eu apostei nessa vitória do Cincinnati Bengals contra o Kansas City Chiefs, porque como eu já comentei antes, eu estava vendo um potencial, um calibre muito forte nesse time, especialmente na figura do líder ali do ataque, que é o Joe Burrow, né? Dentro do campo, o quarterback lidera as tropas, né? Como se diz aí, especialmente o Anthony Curti, né? Usa muito essa expressão. E, de fato, isso é uma importância muito grande, né? Que traz uma confiança que faz toda a diferença para um time. Um quarterback que fazia muito bem isso era o Drew Brees, né? Os discursos dele, enfim. Dito isso à parte, eu vou comentar esses jogos aqui individualmente. E tem coisas aqui, cara, que eu não tô aqui para defender a minha opinião, eu tô aqui para falar sobre a minha perspectiva sobre o jogo. Mas coisas que aconteceram ontem confirmam um pouco do que eu comentei aqui durante a temporada e eu vou destacar esses pontos aqui. O primeiro deles, né, falando desse confronto entre o Cincinnati Bengals e o Kansas City Chiefs, foi que tem dois aspectos que eu sempre falo aqui nos comentários que são fundamentais. Eles podem determinar o sucesso ou o fracasso de um time. O primeiro é o jogo de trincheiras, né? O duelo entre linha ofensiva e linha defensiva. Quem vence esse duelo, vence o jogo. E o segundo são os ajustes feitos no vestiário. O time que melhor consegue fazer ajustes no vestiário, geralmente ganha os jogos. E a gente viu essas duas coisas ontem acontecendo. No primeiro quarto e no segundo quarto, Kansas City Chiefs vencendo o jogo nas trincheiras, conseguindo com muita facilidade até correr com a bola, trabalhar os passes em média e curta distância e tudo fluindo muito bem, como a gente viu naquele confronto contra o Buffalo Bills, né, que foi uma coisa maravilhosa. E não era surpresa para ninguém até aí, né? O Kansas City Chiefs jogando em casa, com todo o apoio da torcida também, o estádio mais barulhento da NFL, junto ali com o do Seattle Seahawks, enfim. Mas só que aí que tá, meu amigo. O Cincinnati Bengals conseguiu fazer aquilo que pouca gente acreditava, que foram ajustes precisos no vestiário. E a gente viu um outro time voltando para o terceiro quarto, absolutamente diferente. No terceiro quarto, a gente não teve nenhum ponto do Kansas City Chiefs. Né? A gente teve 3 and out, punch, e o Patrick Mahomes sendo interceptado. Né? E 11 pontos do Cincinnati Bengals, depois um field goal do Cincinnati Bengals no quarto período, um field goal do Kansas City que acabou levando o jogo para o overtime. Né? E, novamente, o Patrick Mahomes aqui apresentando um problema, que é o fator que eu disse que ia comentar aqui. Eu comentei durante a temporada, é muito difícil a gente criticar o Patrick Mahomes, né? Primeiro porque ele é acima da média, claramente. É um cara que tem um talento extraordinário, muito habilidoso em diversos fatores, em diversos aspectos. E o segundo porque a fanbase dele é muito grande. Então quando a gente critica o Patrick Mahomes, as pessoas se voltam contra você e ficam com raiva, né? Mas é preciso dizer que todo atleta tem defeitos e com ele não é diferente. E no caso dele, tem uma coisa que eu vejo claramente, e nesse ponto é interessante trazer uma figura para fazer o balanço aqui entre esses dois tipos de comportamento. Né? Quando eu olho, por exemplo, para o Josh Allen, eu vejo um quarterback muito mais completo do que o Patrick Mahomes. Quando eu olho para o comportamento do Joe Burrow, eu vejo um quarterback muito mais maduro do que o Patrick Mahomes. Eu estou falando aqui o processamento mental aliado com o temperamento. Né? Você vê grandes quarterbacks sendo construídos com um excelente processamento mental associado à tranquilidade. Né? E eu vejo hoje o Josh Allen conseguindo fazer essa síntese de forma muito melhor do que o Patrick Mahomes.
O Mahomes, sem dúvida, é mais habilidoso, é mais talentoso. Até isso talvez seja questionável, porque o Josh Allen também é muito talentoso, mas ele não é tão ousado, né? Talvez o Patrick Mahomes tenha o mesmo talento que o Josh Allen, mas tenha mais ousadia e coragem para fazer algumas coisas, né? Que nem todo mundo tem coragem de fazer num jogo. Mas enfim, voltando para o principal. O que isso significa na prática? Muitos erros que a gente vê o Patrick Mahomes cometer se dão pelo excesso de confiança que ele tem e na capacidade de improvisação. Você pode improvisar 5 vezes e dar certo, mas em algum momento vai dar problema. Porque a improvisação é você fugir do regulamento, você fugir do ordinário. Você está tentando fazer o extraordinário. E é por isso que ele é extraordinário, porque ele muitas vezes faz isso. Ele foge, ele quebra padrões. E isso é muito interessante, só que isso tem um preço. E às vezes esse preço pode ser muito caro, como por exemplo tirar você do Super Bowl. E durante a temporada a gente viu isso, nos anos, né, de calouro dele a gente viu muito isso, do excesso de confiança na habilidade que ele tem de lançar a bola, provocar interceptações que não deveriam acontecer se ele tivesse seguido o ordinário, tivesse feito o que é comum. Aqui a gente tem uma linha tênue que separa a genialidade de você ser um vilão. Se você acerta, você foi genial, foi muito corajoso e ousado. Se você erra, você vai responder pela sua decisão, pela sua escolha, né? A vida se faz em cima disso, né? E nesse caso, o Patrick Mahomes aqui com certeza vai ficar muito incomodado com essa derrota para o Cincinnati Bengals. Acima de tudo, eu já via no Cincinnati Bengals muito potencial, acreditava muito no elenco, na força do Cincinnati Bengals, já há alguns anos tentando, batendo na porta e tudo mais, e agora com o Joe Burrow, sem dúvida, um time que vem com uma grande carga, né, de motivação para esse jogo que vai acontecer lá no SoFi Stadium. Tem um pernilongo insuportável aqui, cara, mas eu vou seguir o vídeo. Enfim, outra coisa que é interessante aqui é a gente ver como que o Cincinnati Bengals conseguiu corrigir os erros na secundária, né? E provocou essa série de 3-and-outs e punts aí que a gente viu depois do intervalo. Então, a defesa é fundamental para você conseguir parar o Kansas City Chiefs, né? E você não pode desperdiçar posses de bola. O que a gente viu que aconteceu também. O Cincinnati Bengals voltou do intervalo conseguindo pontuar. Foi um jogo maravilhoso e o que eu fiquei mais assim contente, cara, me perdoa você que é torcedor do Kansas City Chiefs, foi que assim como o Patrick Mahomes ganhou aquele jogo, né, por conta dessa regra absurda da moeda, né, na prorrogação da NFL, dessa vez as coisas não foram como esperado. Ele ganhou, né, o cara e coroa, eles receberam a bola e o Patrick Mahomes foi interceptado, cara. Aquela interceptação ali foi muito mérito do defensor, né? É importante dizer isso. Mas ele lançou numa cobertura dupla, né? E o Cincinnati Bengals foi agraciado com aquela interceptação, mérito da defesa e mérito também do plano de jogo que foi maduro e calmo o suficiente para progredir ali, né? Um field goal resolvia a partida e novamente o Evan McPherson, eu acho que é esse o nome dele, Evan McPherson, não lembro ao certo. Se tiver errado eu vou corrigir aqui embaixo. Foi lá e colocou o Cincinnati Bengals na final. E cara, maravilhoso. Eu apostei na vitória do Cincinnati Bengals, estou muito feliz aqui realmente. Eu acho que isso serve para um amadurecimento também do Patrick Mahomes. Ele certamente vai chegar muitas vezes ainda nessa final de conferência e provavelmente vai ganhar outros Super Bowls. Então você que é torcedor do Kansas City Chiefs, fica tranquilo. Vamos falar sobre 49ers e Rams. Aqui eu quero dizer uma coisa, cara. O 49ers não merecia chegar nessa final de conferência. É importante a gente dizer isso. O 49ers ganhou do Dallas Cowboys porque o Dallas Cowboys errou muito, e porque o Deebo Samuel estava carregando o time nas costas, literalmente, o ataque estava sendo depositado em cima dele e do George Kittle, que eventualmente estava aparecendo. Mas definitivamente o Garoppolo não é o quarterback que vai colocar o 49ers numa condição de ser favorito ao Super Bowl. Ele já chegou lá, ele tem os seus méritos, e eu vou dizer uma coisa aqui, tá? Para não dizerem que eu tô pegando no pé do Garoppolo. Eu gosto dele. O Garoppolo até torce para o Chicago White Sox, olha só que coisa. Então, eu tenho esse ponto em comum aí com ele.
Mas mesmo assim, cara, eu não tava torcendo aqui para os 49ers, porque você precisa aprender com seus erros. E quando você ganha, os seus erros meio que ficam camuflados dentro dessa vitória, né? E é importante que você perca para você olhar com mais cuidado para eles. E o Jimmy Garoppolo, ele é muito bom fazendo uma coisa, lançando entre os números. Sabe os números, né, das marcas ali de jarda no campo? Você pode observar que o Garoppolo vai muito bem quando ele está lançando no meio do campo. Ele geralmente tem problema quando ele lança para fora dos números, especialmente do lado direito. E isso é uma coisa que fica clara no jogo de ontem. E outra coisa, quando ele precisa se livrar rapidamente da bola, essa alternativa de explorar o meio do campo, ela é quase que imediata, né? Isso favorece para ele também, e as jardas após recepção, né? O que o Deebo Samuel é um trator. E esse cara merecia ir pro Super Bowl, né? Muito legal, inclusive, a cena do Odell Beckham Jr. indo lá consolar o Deebo Samuel, né? Que, sem dúvida, merecia realmente. Mas o Garoppolo precisava passar por esse amargo dessa derrota para trabalhar isso. E o San Francisco 49ers chegou aos trancos e barrancos nessa final de conferência, mas não era um time que merecia ir para o Super Bowl. E caso fosse, eu não sei o que aconteceria, sinceramente. Enfim, a NFL é improvável, né, cara? Muita coisa acontece fora do que a gente estava imaginando, e talvez até se o 49ers chegasse poderia ganhar também, vai saber, né? Mas eu acho que foi um jogo marcado por acertos que foram acontecendo no decorrer do jogo, e a superioridade do elenco também do Los Angeles Rams foi determinante, especialmente na defesa, né, cara? A gente vê ali grandes nomes aparecendo no momento em que precisava. O Von Miller, por exemplo, né? Eu nem vou falar do Donald, né? Porque são coisas assim... Ele nem apareceu tanto, né? Vamos dizer. Mas assim, a defesa do Los Angeles Rams, ela vem para fortalecer aquela tese, né, de que bons ataques ganham jogos, boas defesas ganham campeonatos. Só que no caso do Los Angeles Rams, a gente tem um ataque também muito bom, cara. Então, eu fico feliz aqui pelo Matt Stafford. Ele é um cara que merecia muito chegar no Super Bowl, cara. Ele merecia muito. É um quarterback muito bom. Ele é um cara bem, assim, equilibrado, sabe? E ele bateu muito tempo, né, na porta até chegar essa oportunidade do Los Angeles Rams com um time que tem um elenco muito bom, que dá para ele ferramentas para ele trabalhar. E eu tô assim realmente, cara, muito feliz com essa final. Eu acho que o Cooper Kupp vai aparecer ainda mais, né? Ele precisa realmente melhorar alguns drops ali que acontecem por ele estar mais preocupado com as jardas pós-recepção do que propriamente com a recepção, né? Isso é uma coisa que precisa ser corrigida. Mas independente, é um cara que faz rotas excepcionais e assim, o Sean McVay é um grande técnico, é uma grande mente, né? E a gente precisa depositar aqui um voto de confiança num cara que consegue chegar 2 vezes no Super Bowl com a equipe, né? Então, eu acredito que o Los Angeles Rams chega com muita motivação para esse Super Bowl, mas é difícil a gente dizer que seja favorito. Mesmo jogando em casa, não dá para dizer que os Rams são favoritos. Eu vou abrir para vocês aqui qual foi a minha aposta. No Super Bowl Challenge eu coloquei os Cincinnati Bengals ganhando esse Super Bowl. Eu acredito na vitória dos Cincinnati Bengals. Isso não significa que eu esteja torcendo para os Bengals. Eu gosto muito dos Bengals, gosto dos Rams também. Qualquer um dos dois para mim eu vou ficar muito feliz, especialmente pelo Stafford. Mas eu não tenho como dizer aqui quem é favorito, tá? Eu acredito na vitória do Cincinnati Bengals, por isso eu dei esse palpite, mas eu não acredito que seja favorito, tá? Uma promessa de um grande jogo, cara, e já dá aquela tristeza, né, que a temporada vai acabando, e esse aqui é o penúltimo vídeo que eu tô fazendo para comentar sobre essa temporada maravilhosa, né, que se encerra agora no dia 13 de fevereiro de 2022, a temporada 2021, que vai ficar muito marcada na história da NFL, especialmente para mim, porque foi a primeira vez, né, que eu fiz essa série de vídeos aqui comentando. E eu queria saber de vocês também, o que vocês acharam desses jogos de ontem? Vocês acharam justo, né, o Matt Stafford conseguir chegar com esse time na final? Eu acho que esse Super Bowl sendo jogado em casa, né, pelo Los Angeles Rams é uma marca muito incrível. Isso aconteceu
na temporada do Brady nos Buccaneers, né, que eles conseguiram jogar no Raymond James Stadium, né, e ganhar o título. Isso pode se repetir agora no dia 13 de fevereiro, que vai ser uma marca fantástica para o Matt Stafford, né, que amargou tantos anos em Detroit. Enfim, pessoal, estou muito ansioso para esse Super Bowl e ao mesmo tempo também triste porque a temporada está acabando, né? Mas na intertemporada eu vou continuar fazendo vídeos aí da coleção, vou continuar falando sobre NFL de alguma forma e eu convido você que ainda não é inscrito para se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like para me ajudar e comentar, deixar sua opinião aqui, que tipo de conteúdo você quer ver, o seu palpite para o Super Bowl, para a gente ir conversando, tá certo? Se quiser conhecer minha coleção, o link é aqui abaixo na descrição. Um forte abraço, eu encontro vocês no próximo vídeo.